Nesse momento, a palestra Deficiência Intelectual, Desafios à Inclusão, com a palestrante Simone Ortmann. Simone possui graduação em Terapia Ocupacional pela Associação Catarinense de Ensino. Atualmente é coordenadora técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaraguá do Sul, APAE. Tem experiência na área de fisioterapia e terapia ocupacional. Seja bem-vinda, Simone. Bom dia, gente. Meu nome é Simone, sou terapeuta ocupacional, trabalho na APAE. É minha experiência só em terapia ocupacional, tá? No currículo ali do Leites é que como a gente faz o mesmo CREFITO, FISIO e TO, então acaba saindo as duas profissões juntas. Realmente é um grande desafio estar aqui na frente falando com vocês sobre os desafios da inclusão. Ainda mais depois que a Veridiane fez essa introdução maravilhosa, né? Já vai tocando o coração da gente. Eu fiz uma retrospectiva histórica desse processo de inclusão, para que a gente comece a pensar que a inclusão não é algo agora, recente, de 2006, quando saiu a inclusão obrigatória dos alunos no ensino regular. Ela já vem de muitos anos. Lá, em tempos históricos, bem atrás, a pessoa com deficiência, ela era considerada como algo sobrenatural. Buscava-se as explicações para suas deficiências na mitologia, nos deuses. E como era algo sobrenatural, isso não era normal, era uma aberração. Então essas pessoas eram perseguidas, eram torturadas e eram mortas, porque isso não condizia com o aspecto dos deuses, que eram as perfeições, eram belezas, eram exóticos. Então, tudo que saía desse normal não poderia estar junto da sociedade. Passou-se mais um tempo, então a gente começou a ter a influência da Igreja Católica, né? E aí teve um olhar um pouco diferenciado só na concepção, porque a prática continuou sendo a mesma. Então, para alguns era considerado como deuses, como bênçãos, aqueles que poderiam ter visões, ter premonições. Então, esses eram considerados um pouco diferente e tinham oportunidades melhores. Pode passar mais uma? Então, essa forma de entendimento da deficiência, ela permeou durante muitos séculos, né? Desde a Idade Média até parte da Idade Moderna. O que aconteceu de diferente na Idade Moderna? Houve um avanço da medicina. Ela começou a estudar, a ter melhor entendimento, e daí a deficiência passou a ser entendida como uma doença. Se é doença, tem tratamento e deve ter cura. Então vamos todo mundo ser internado, ser institucionalizado. Mas será que seria mesmo para tratamento, para cura? Ou essas pessoas estavam sendo novamente tiradas da sociedade porque elas se incomodavam? Elas eram diferentes, elas eram feias e as pessoas não queriam olhar para esse sujeito. Essa institucionalização, ela dura até metade do século XX. Foram muitos anos, tá? E aí, assim, com esse advento, com a formação e com esse interesse, com esse olhar de medicina, a deficiência era considerada uma parte inerente do sujeito. E se ela é inerente, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar. Então, fica assim, como está, do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, a gente sempre tem pessoas que se destacam, que se diferenciam. E nesse período ali, entre a Idade Moderna e até metade do século XX, a gente tem dois nomes muito especiais.
O primeiro dele é o Jean Bard, que foi aquele professor que tentou alfabetizar uma criança que vivia na floresta, no meio de animais. Tanto é que ele é o precursor da educação especial. E Philippe Pinel, que é um psiquiatra que começa a fazer estudos da mente e faz algumas tentativas de tratamento, de cura, de possibilidades. Também tem um papel muito importante para a terapia ocupacional. Entre os séculos 18 e 20, então, a gente começa a ver alguns avanços de alfabetização. A instrução básica direcionada para as pessoas surdas e cegas. Mas com que objetivo? Eles queriam que essas pessoas trabalhassem, porque seriam mãos de obras baratas. Os surdos e cegos não tinham outra deficiência física, então dessa forma poderiam ser úteis para a sociedade. E sobre as outras deficiências, a física, a mental, os transtornos mentais, esses a gente tem relatos na história de algumas tentativas somente daqueles que eram filhos de nobreza. E isso só na Europa, não no continente americano. A gente teve alguns marcos também, que foi o término da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra deixou muitas malezas na sociedade, muitos amputados, muitos feridos, muitos traumatizados. E alguém teria que fazer alguma coisa, então não dava para deixar esse povo voltar para casa sem nenhuma assistência. E, em função da Segunda Guerra Mundial, a Declaração dos Direitos Humanos, onde, pela primeira vez, existe legalmente o conhecimento de que essa pessoa com deficiência tem direitos e deve ser entendida como um ser humano igual. No Brasil, a gente vive a mesma sequência. Como aconteceu lá fora, foi aqui. Os primeiros atendimentos foram para as pessoas cegas e surdas, e as outras deficiências foram através de movimentos sociais. Temos a pestalose, com a pessoa com paralisia cerebral, e a Asa Paz. A primeira PAI no Rio de Janeiro, em 1954, e em Santa Catarina, em Brusque, em 1955. É importante frisar, como diz aqui no slide, que esses movimentos que aconteceram de atendimento à pessoa com deficiência, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, elas aconteceram por iniciativa da sociedade civil. Após a Guerra Mundial, então a gente teve uma crise econômica muito grande, E novamente, assim como aconteceu lá naquela época dos surdos e cegos, precisava-se de mão de obra barata. Então começou a se olhar para esse público também. Eles perderam perna, perderam braços, mas eles ainda podem ser produtivos de alguma forma. Então temos que aproveitar esse pessoal. E na Inglaterra, como já era um país mais desenvolvido, eles aplicaram a política do Estado de bem-estar social, que era uma reforma na política social. E ela acabou se espalhando ali na Europa, nos países ricos. E aí pensando sim, como promover, que política que aquele país ia desenvolver para atender a pessoa com deficiência. No Brasil, a primeira LDB lá de 61, ela já previa o atendimento à pessoa com deficiência. Só que teve as suas ressalvas, porque ela fazia apoio financeiro a instituições particulares. O governo, de novo, estava tentando se eximir da sua responsabilidade e, de uma forma traiçoeira, passava recursos financeiros para entidades particulares que assumissem essa missão. E aí a gente vai vindo com a história. Começa a ter serviços de habilitação, de reabilitação, de treinamento em clínicas particulares e em entidades particulares que não eram instituições residenciais.
Na Dinamarca, em 59, eles adotam os princípios de individualização, normalização e integração. O que isso significa? Individualização é entender esse indivíduo como único, que ele tem as suas características, as suas necessidades. A integração é integrá-lo em todos os espaços, na sociedade. E a normalização é fazer com que ele tenha condições de acesso como toda e qualquer outra pessoa. Esse movimento começou na Dinamarca em 59 e aqui no Brasil começou a ter algumas ideias, alguma repercussão em 1970. Depois a gente vai tendo as políticas públicas na área da saúde, da educação, da assistência social. Então, exemplificando algumas dessas políticas, tem a tipificação da assistência social através da Resolução 109, tem a BNT com todas as normas técnicas de acessibilidade, o Viver Sem Limites, que depois agora com a LBI, acaba sendo incorporado. O SUS garante atendimento à pessoa com deficiência. Pode passar mais um? Que aqui é o Saúde Sem Limite, então também é na área da saúde. E a gente tem diversas normas, leis, resoluções que garantem o atendimento à pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência dela. Não especifico aqui a deficiência intelectual. Então, os próximos slides são só para exemplificar a nível federal. Então, nós temos várias normas e leis que garantem o atendimento à pessoa com deficiência. Leis federais, pode ir passando. Tá? É só para exemplificar o quanto que a gente tem de lei. Aqui, especificamente, o que hoje está em vigor é a LBI, os decretos. Aí, no estado de Santa Catarina, nós temos duas em destaque. A Resolução 100, promulgada agora em dezembro de 2006, ela substituiu a Resolução 112 de 2006, então foram 10 anos de prática, com algumas mudanças que houve naquela primeira edição da Lei de Inclusão Escolar, e a resolução, a Lei 17.143, que nas escolas da rede estadual de ensino dá o direito à pessoa com deficiência a ter o segundo professor. Com todos essa legislação, com todas essas normas, isso que eu só exemplifiquei, normas e leis federais. Os estados e municípios também têm as suas regras, as suas normatizações para atendimento da pessoa com deficiência. Não foram poucas que eu mostrei ali, Com tantas leis, com tantas políticas públicas, nós estamos legal e politicamente corretos? Estamos fazendo o nosso papel? Qual que é o desafio, então? Por que é considerado, por que a gente pensa em ser uma missão impossível? Porque nós temos conflitos, nós temos judicialização do processo de inclusão. Muitos pais só conseguem matricular os seus filhos pela força da lei. Os conflitos são imensos desde a entrada. Nós temos dilemas éticos. Então, é uma dor que se repete no âmbito familiar, uma busca incessante. E, nesse caso, nós falamos muito das mazelas da escola pública de todo o Brasil. Então, nós temos esse problema, esse dilema ético de que ainda há recusa e por conta de um desespero mesmo da escola. De um outro lado, os conflitos. O que nós temos como conflitos que precisamos pensar? A inclusão, do jeito que ela tem sido feita, na maior parte do nosso país,
ela é quase criminosa, porque ela coloca tudo no colo do professor, e de um professor que não estudou o suficiente para isso. Então, uma inclusão onde você coloca tudo no colo do professor e não dá nenhum suporte a ele, é a pior das exclusões. Que as escolas especiais nos sirvam de apoio para fazermos uma inclusão adequada, coerente, que seja realmente digna e que promova a aprendizagem. A escola tem uma função muito específica, que é promover a aprendizagem. Então, nós não podemos chamar inclusão se não houver aprendizagem e desenvolvimento. Ele tem que ter também, para a gente poder nomear como inclusão, mudança de comportamento e aquisição de habilidades sociais, porque às vezes é o maior problema da criança, porque o comportamento atrapalha, ele não consegue se permanecer sentado, ou tem um quesinho de agressividade, e aí isso a prejudica. Então, também faz parte. E, principalmente, é a meta maior da inclusão: independência. Independência para a realização das atividades por uma simples razão: porque pai e mãe não é eterno. E porque nós não somos eternos, nós precisamos construir um sujeito mais independente possível. Então, gente, eu usei a doutora Deise Serra para fazer a abertura dessa fala, porque é bem isso que acontece no dia a dia. Legalmente, politicamente, a pessoa com deficiência, ela é de todo mundo, mas na hora da prática, quando ela precisa de alguém, ela não é de ninguém. Então, os desafios são muitos, são imensos. A gente lá na PAI vive isso todo dia, pode ter certeza. Começa no âmbito familiar, de aceitação, de acrescentar no potencial dessa pessoa. E aí vai para frente. Os desafios são na saúde, quando ela precisa de fralda, quando ela precisa de sonda. Se ela precisa de fralda e sonda, está na escola, não é da saúde, é da escola. A escola não tem condições de manter, manda para assistência. A assistência diz que não é público dela, apesar de que na política fala que ela tem que atender a pessoa com deficiência. E a mesma coisa na escola, as adaptações arquitetônicas, as barreiras atitudinais das pessoas, dos profissionais que ali trabalham, as adaptações de currículo, a falta de material. Tudo está previsto em lei. Mas quem vai financiar isso? A hora que a gente quer uma escola inclusiva, preciso de mais profissionais trabalhando. Não é só o professor de sala de aula que é responsável pela inclusão. É o professor, é o segundo professor, é auxiliar, é a educação física, é artes, é a Mariazinha lá do refeitório, a dona Teresa da cantina, é a pessoa que limpa a sala, o banheiro, o corredor, é o porteiro, é a família que vem buscar e participar. Mais do que nunca, é preciso a parceria da família. Quando eu tenho uma pessoa com deficiência, eu preciso da parceria da família. Porque se ela está na escola 4 horas, ou está lá na PAI 4 horas, o restante do dia ela está na família. E uma meia hora de atendimento, 1 hora de atendimento não é nada perto do restante da semana. Então a família precisa estar junto. A gente tem desafios imensos de famílias que acabam se utilizando da deficiência para ganhos por cultura, por dificuldades de entendimento, por acreditar que aquela pessoa tem capacidade, que ela pode estar na escola, que ela pode estar na sociedade, que ela tem o direito de ter uma vida, de ter relacionamentos, de querer casar, de querer ter filhos. Ela não acredita muitas vezes no potencial da pessoa e para o mercado de trabalho, porque ela ganha o benefício. E aí ela vai perder. Mas na empresa, a possibilidade dela ter um salário bem melhor é maior. Mas ela não quer perder aquela possibilidade, aquele ganho que ela já tem lá de um salário mínimo. E para ela poder ter esse salário mínimo, ela tem que ser mísera. Porque as pessoas que são elegíveis para o benefício têm que ter menos de 1/4 de salário mínimo per capita. E como é que vai se viver? Com medicações caríssimas, com necessidade de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia,
cuidados médicos, muitos deles necessitam de cadeiras de roda, outros precisam de órtese, outros precisam de prótese. Como que vai se pagar com um salário mínimo? Eu deixo para reflexão que o desafio da inclusão está em nós. Todas aquelas leis que eu coloquei para vocês, todas essas necessidades de adaptações, de cobrança, depende de nós. Existe uma lei, para que ela seja cumprida, eu tenho que executar. Se eu quero saber se ela está acontecendo, eu tenho que fiscalizar. E se eu desejo isso, eu tenho que cobrar. É meu papel. Eu tenho que sair do anonimato e de estar esperando que as coisas aconteçam por mim. Então, é o meu papel dar o primeiro passo para que a inclusão de fato aconteça em todos os âmbitos. Poderia ficar aqui exemplificando 1000 ações para vocês, das coisas que a gente vivencia e escuta das famílias no dia a dia. Tanto de dificuldades nas escolas, continua, como a doutora Deise disse, ainda em alguns lugares a matrícula da criança com deficiência ainda é por decisão judicial. É bastante difícil, apesar de a gente ter já um histórico, uma boa caminhada. Então, a gente pode ver que lá, desde 1950 e bolinha, já tem a inclusão de pessoa com deficiência na escola. Por que que ainda não acontece? Por que que foi se esperando até 2006, quando, por força de lei, eles foram obrigados todos a estarem no ensino regular, sendo que a conversa sobre essa inclusão já vinha acontecendo lá desde 1990, quando foi dado 10 anos para os países se organizarem, se prepararem, capacitarem profissionais e adequarem a parte arquitetônica. E isso não aconteceu. Aí, em 2006, eles tiveram que chegar na escola, e aí não tinha professor, não tinha rampa, não tinha cadeira, não tinha banheiro adaptado para receber esse aluno. É difícil, tá? E aí, assim, muitas famílias acabam desistindo no caminho, porque estão cansadas de chegar lá e só escutar empecilhos, que o seu filho só incomoda na sala de aula, que ninguém gosta dele, que ninguém faz trabalho com ele. Então, esse desafio é de cada um de nós. Como eu falei, começa dentro da família da pessoa com deficiência e se estende por toda a sociedade. As pessoas que atendem, as pessoas que estão do lado, que estão vivendo com essa pessoa com deficiência. Eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito, já usei ela algumas vezes, né? Que temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Eu gostaria de apresentar agora um vídeo que a gente fez lá na PAI. Ele foi tema da Semana da Pessoa com Deficiência ano passado. E acho que ela traz... Eles não querem ser iguais. É um vídeo da Semana da Pessoa com Deficiência do ano passado, 2016. Acho que ela traz bem aquilo que a Viridiana colocou na sua fala, daí depois eu finalizo. Eles não querem ser iguais. Eles estão buscando a aceitação, participação, compreensão e respeito. E isso os torna diferentes. O futuro se faz com a conscientização das diferenças,
diferente de todo mundo, não é igual todas as pessoas, que daí fica chato, todo mundo diferente. Ser diferente pra mim, porque eu penso, respeitar os que tem diferença, só isso. Respeitar as diferenças. Todo mundo não tão igual, todo mundo tem diferença. Ser diferente, trabalhar, né, em outro lugar, para sair, sempre tem uma diferença, né? Sempre tem uma diferença uma da outra. Quando a gente vê pelas pessoas que ditam que as pessoas que têm deficiência, elas falam que pessoas como nós não podemos viver numa sociedade como eles. Para eles a gente é diferente. A gente mostra, lutando, mostrando que a gente também consegue viver numa sociedade, junto com eles. Ser diferente é legal, é ótimo. Para mim ser diferente é quando as pessoas olham com o olho torto e falam que a gente estuda na PAI, eles têm um preconceito. Que eu gosto muito de estudar aqui na PAI, que a gente está se preparando para o mercado de trabalho, que a PAI é uma família para mim. Esse é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Na Semana da Família, a APAE Jaraguá do Sul promove esta reflexão e te convida para fazer o mesmo. A diferença entre pessoas, povos e nações é saudável, enriquecedora e, acima de tudo, significa respeito. Pessoas com deficiência são diferentes entre si. Pessoas sem deficiência também. APAE Jaraguá do Sul. Acho que isso resume um pouco dessa fala, né? O que eles quiseram passar para a sociedade. Então está posto o nosso desafio e é muito importante esse momento da gente estar aqui reunido e conversando, é o primeiro passo. Acho que a gente tem que conversar mais e não só conversar, partir para ação, fazer algo de diferente. Como a Veridiane disse, né? Eles transpõem barreiras, já foram parceiros da PAI em muitas ações, muitos eventos. E para falar um pouquinho da PAI, para quem ainda não conhece, a gente está sempre de portas abertas para quem quiser ir lá dar uma espiadinha, dar uma olhada. E quem quiser conhecer o nosso público, conversar um pouquinho com cada um deles. A PAI atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Está atendendo agora também pessoas com transtorno do espectro autista, é algo recente. Temos o programa de estimulação essencial, que atende crianças de 0 a 6 anos, que apresenta atraso no desenvolvimento. Temos o programa de pessoas que estão incluídas no ensino regular, que é o AE, então eles estão na escola regular e vão para a PAI receber tanto atendimento reabilitatório como atendimento da parte especializada na educação, que é o AE. A gente tem também o programa de educação e trabalho, que são jovens, adolescentes que estão sendo preparados para o mercado de trabalho. Jaraguá tem uma parceria bastante grande com as empresas, já tem um entendimento, né? Tem algumas que são muito parceiras. A gente já conseguiu colocar no mercado de trabalho mais de 70 aprendizes e estão bem colocados, graças a Deus. Temos o grupo de convivência, que atende pessoas em processo de envelhecimento, e temos outros grupos de atendimento, que daí são siglas específicas, que é o SAI, é o Serviço de Atendimento Especializado, o SPE, o SAI-BF e o SPE-TEA. Então são pessoas essas que, ou pela idade ou pela condição física,
não podem estar mais inseridos no ensino regular e recebem os atendimentos especializados na APAE. Todos permanecem apenas um período dentro da APAE, né? Não se fica mais o dia inteiro, exceto os aprendizes que estão na reta final do mercado de trabalho. Esses, na última etapa, permanecem 3 vezes por semana, 8 horas lá, justamente que é simulando uma carga e uma jornada de trabalho. Temos programas para desporto, temos o nosso grupo de dança, temos nosso coral e várias outras atividades dentro da APAE. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone, foi maravilhoso, né? Contribuiu com muito conhecimento para a gente aqui. E agora, se quiser se sentar um pouquinho para nós começarmos então a rodada de perguntas, né? Podemos começar agora a rodada de debates. Quem tem pergunta? Oi, tudo bem? Tudo. Então, agora no final, é muito boa a apresentação, é muito legal ver esse histórico da educação inclusiva, né? Mas eu queria saber, como muitos de nós aqui estamos nos formando para ser professores, eu queria saber como funciona a parceria da APAE com as escolas, como é esse contato, como é essa divisão de responsabilidades, digamos assim. Se há algum contato com os professores diretamente que trabalham na educação regular com esses alunos, enfim, como isso tudo funciona? Sim, com certeza. Sim, existe uma parceria muito grande, tanto com o município quanto com as escolas do Estado, né? As escolas particulares que têm pessoas com deficiência inseridas, o atendimento é feito lá na APAE, esse aí, para aqueles que quiserem, tá? Com o município, a gente tem 2 situações. Existe um acordo com o município de que aquela pessoa que é múltipla, que ela necessita de atendimento também reabilitatório, ela faz o AE lá na APAE para poder aproveitar os atendimentos. Então, ela vai tanto para a parte de estimulação cognitiva quanto para a reabilitação. As outras que não são múltiplas, o município acaba atendendo porque ela tem os seus polos de atendimento. Mas todos os anos é feita capacitação para esse público, tanto da educação infantil quanto do ensino regular. Pelo menos 2 encontros no ano, onde é feito capacitações, oficinas, é trabalhado isso dali. Toda escola que tem necessidade de alguma orientação, seja na parte pedagógica ou na parte reabilitatória, a equipe de educação especial faz contato com a APAE e, se precisar, a gente vai até a escola, faz orientação, faz indicação do que é preciso, orienta a alimentação, se por acaso faz uso de sonda, tem alguma dificuldade, uma disfagia. As escolas também podem ir até a APAE e solicitar, conhecer esse espaço. Então, no Centro de Educação Infantil, a gente tem bastante parceria, sempre que uma das crianças é inserido lá, já tem esse contato com a equipe de educação, eles pedem, está chegando essa criança, ela tem síndrome de Down, ela tem paralisia, pode vir orientar nessa equipe, a gente está à disposição para isso, isso acontece. A mesma coisa no Estado. O Estado, como não tem todos ainda núcleos e polos de atendimento de AE, a maioria deles são atendidas na APAE, mas sempre que há essa necessidade de orientação, a gente está à disposição. O que precisa ser feito uma ressalva é que crianças em idade escolar, então de 6 a 17 anos, que apresentam a deficiência intelectual leve, elas não podem ser atendidas pela APAE nesse programa de AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Então, essas dependem da rede, porque é uma regra, uma legislação que existe no convênio entre a APAE e a Fundação Catarinense de Educação Especial. Respondido?
Eu gostaria de saber quantas pessoas são atendidas ali na APAI, ou se tu tem a porcentagem de quantas pessoas com deficiência intelectual tem no município. No município eu não vou ter essa informação para ti. Os dados do censo são ainda bastante defasados e não há uma abrangência. Há um tempo atrás iniciou esse protocolo de se tentar cadastrar todas as pessoas com deficiência, mas ele não conseguiu seguir em frente. Na APAI, a gente está atendendo em torno de 350 pessoas. Atende o município de Jaraguá, Xereder e Coropato. Uma outra pergunta, é uma curiosidade na realidade. Aqui em Santa Catarina, né, e também no Brasil, assim, mas professores surdos, por exemplo, que trabalhem na APAI, mas essa comunicação com as pessoas com deficiência, né? Eu fui em Gaspar e tem uma professora surda, que é a Patrícia. Ela é surda e ela é professora e ela trabalha, né, na APAI. Ela disse que ela consegue fazer essa mediação e tudo mais. Falei, aqui em Jaraguá tem algum profissional surdo que trabalha ali na APAI também ou não? Infelizmente não, a gente não tem nenhum professor surdo. Temos uma intérprete de Libras, sim, que tem esse conhecimento e facilita o nosso dia a dia. O nosso convênio não tem professores que se inscrevam para essa habilitação no processo de seleção da fundação, e a gente teve uma oportunidade que tínhamos uma aluna que tinha uma linguagem básica de Libras, mas nosso convênio não permitiu a contratação desse professor. Bom dia. Eu sou agente comunitário de saúde e eu tenho uma preocupação. Eu entro na casa dos pacientes todos os dias. Antes que eles vão para vocês, às vezes eles passam por a gente, né? E essa questão da dificuldade do âmbito familiar, da aceitação, né? Até que eles tomem a decisão de buscar ajuda, isso é uma coisa que preocupa muito a gente. Então, com a tua experiência, eu queria que tu pudesse falar que estratégias que a gente pode usar, né? Porque às vezes o primeiro olhar, a gente já detecta isso. Só que os pais parecem que eles prolongam esse prazo, eles demoram muito para ver isso, para tomar iniciativa, para aceitar, né? Que estratégias que a gente pode usar, que argumentos, não sei, né? Para que a gente possa abrir os olhos desses pais, ou trabalhar lá no coraçãozinho deles, para que eles possam aceitar que ser diferente é ser normal. Como é que é teu nome mesmo? Silvia, bom dia para você também. É um ponto bem difícil esse, porque hoje a gente tem pessoas que estão lá no grupo de convivência, então já passaram por várias etapas dentro da APAI que ainda não existe aceitação da família, da sua deficiência. Talvez não de pai e mãe, mas dos irmãos que hoje acabam se tornando responsáveis e cuidadores dessa pessoa com deficiência. O único caminho é a sensibilização mesmo e tu tentar mostrar o que ele está perdendo e o que ele pode ganhar. Então, mostrar assim, que ele consiga visualizar. Enquanto ele não entender a importância desse atendimento e desse tratamento, não vai acontecer a adesão. Então, mostrar assim, olha, uma pessoa nessa idade já precisaria estar fazendo isso. Você já conversou com o pediatra? A gente tem uma dificuldade bastante grande dos pediatras encaminharem, ou pelo menos de solicitarem uma consulta com um especialista. O próprio especialista demora às vezes para encaminhar, já está 2, 3 anos em atendimento com neuro, daí é que vai ser encaminhado para lá e a gente perde anos riquíssimos de estimulação dessa pessoa. Então, eu acho que é assim, né? Principalmente se a família tem mais de um filho. Não é comparar uma pessoa com a outra, é falar dos marcos do desenvolvimento. E o que isso pode acarretar? Pode
pode ser que não seja nada, pode ser alguma coisa, uma característica específica daquela criança. Não está conseguindo falar, já está com 3 anos, não falou nada ainda, mas daqui a pouco, quem sabe, ela desinveste e sai falando por tudo quanto é lado. Ou não está conseguindo engatinhar, por quê? Pode ter uma luxação de quadril, é só isso, não é uma deficiência, não é nada. Então, é esse olhar, essa conscientização, tá? Eu vou te relatar, assim, que isso dói muito para nós, quando a gente recebe as famílias lá. Agora, nesse movimento que a gente está tendo de pessoas que estão sendo encaminhadas pela educação com suspeita do TEA. Enquanto a educação tinha encaminhado para avaliação na AMA, ok, eles estavam aceitando fazer essa avaliação. Quando passaram pelo processo de avaliação da PAI, que foi dito, olha, a gente pode atender, a gente pode te ajudar nisso, eu não quero matricular ele aqui. Tá? O preconceito ao nome APAI, infelizmente, é muito grande ainda, é um peso, é uma carga muito grande. Como disse ali a Jaque, né? As pessoas ainda olham torto quando vê eles usando uniforme. Tanto é que a maioria deles não usa mais, principalmente os jovens e adolescentes que estão se preparando para o mercado de trabalho, eles não querem usar o uniforme da PAI, porque eles são, sim, preconceituosos no trajeto, no transporte, né? Então, qualquer adolescente que está dentro do ônibus, fazendo bagunça, ouvindo o som no seu celular, ok, é normal. Basta uma pessoa com deficiência que está lá com o uniforme da PAI, eu tenho um crachazinho do transporte livre, e faça a mesma coisa. No dia seguinte a gente recebe ligação porque está incomodando no ônibus, está fazendo bagunça. Então, assim, é esse o desafio maior, é o nosso dia a dia, né? De fazer com que as pessoas olhem para a pessoa, porque ela, antes de tudo, é um sujeito, é uma pessoa, e ela tem possibilidades, depende das nossas ações, dos nossos encaminhamentos, a mudança para o futuro. Então, se eu continuar segregando essas pessoas dentro de instituições, a PAI, AMAS, Pestalozzi e seus congêneres, a sociedade não vai ver isso. O meu filho hoje tem 10 anos, ele disse, mas mãe, quanta gente usa cadeira de roda, eu não vejo ninguém disso na rua, não vejo no shopping. Mais alguém? Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Gabriel, sou professor do IFES de Campos Canoinhas e membro do NAPNE também. Eu tenho uma dúvida seguinte: quando a gente tem um aluno maior de idade que não tem um laudo médico que ateste que seja, no caso de TEA, por exemplo, e que o aluno diz que não tem esse tipo de situação, a gente, como fazer para conseguir atestar isso, um laudo, para que justifique talvez uma flexibilização de currículo? A gente percebe que há uma dificuldade sim de aprendizagem no andar das disciplinas, né? Mas não há um laudo médico e, por ser maior de idade, ele tem, digamos, autonomia, né, nessa questão. Eu não sei como é que é a PAI de Canoinhas. Cada cidade tem o seu funcionamento próprio, tá? Eu vou falar da PAI de Jaraguá do Sul. A gente tem uma equipe multidisciplinar de avaliação e que emite esse parecer, né? Então, quando existe essa necessidade, quando é identificada essas dificuldades de aprendizagem, existe uma solicitação formal da escola no pedido dessa avaliação. E é feita essa avaliação e verificado se tem ou não a deficiência, se a dificuldade dele é só a dificuldade de aprendizagem, o que ele precisa, se tem o diagnóstico de TEA, se pode ser sugestivo de TDAH. Então, existe essa equipe que faz a avaliação na nossa entidade aqui de Jaraguá. Bom, nós não temos mais tempo para perguntas. Então, só mais uma, a última, porque a gente está com fome, né? Bom dia. Eu gostaria de saber, retornar a questão que o Paulo Sérgio colocou ali a respeito do aluno surdo, né? Como é o atendimento do aluno surdo com deficiência intelectual dentro da PAI? Como é a comunicação? Como isso funciona, uma vez que dificuldade com o professor surdo, né, que ele necessita, e a identificação, como fica isso? Como é o trabalho? Eu vou te dizer que é um desafio bastante grande, porque
para entender língua de sinais, ele tem que ter um cognitivo preservado. A pasta de comunicação alternativa também tem que ter um cognitivo preservado para entender as legendas e os desenhos, porque como ela é um programa americano, então os desenhos às vezes nem sempre são a nossa realidade. Então o que a gente faz? A gente vai adaptando, faz pastas de linguagem com figuras reais, com fotos, para tentar acessar essa pessoa, ter algum tipo de comunicação. E aí é independente dela ter ou não, né, a surdez. É qualquer outra pessoa que não consegue se comunicar através da fala. Então a gente tenta de alguma forma estabelecer a comunicação. Isso. Então, pessoal, nós queremos agradecer a Simone, então, que esteve conosco, nos nossa enorme distribuição. Por gentileza, Fernanda, uma lembrancinha aí do nosso campus, com uma forma simbólica, né, de agradecer. Como eu disse no começo, é um grande orgulho de estar aqui. Agradeço imensamente o convite em nome da PAI, eu como pessoa, como profissional, poder estar abrindo esse debate nesse evento tão importante. Bom, pessoal, então, nós vamos sair agora para o intervalinho, para o coffee, com retorno às 10h15, tá? Então, vamos tentar voltar no horário para a gente fazer